Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos e Arquitetura de Computadores. Eu sou o professor André Noel e hoje a gente vai começar a unidade 5 do nosso livro, onde a gente vai falar um pouco mais da interação que as pessoas têm com a máquina. Até aqui a gente viu um pouco da história da computação, conversão de números binários, decimais, hexadecimais. A gente viu circuitos digitais e também a gente passou pela parte de processador e memória. Então a gente trabalhou bastante ali na parte interna do computador. Agora a gente vai um pouco mais próximo ao usuário, mais perto de como o usuário utiliza a máquina. Então a gente vai chegar ali naquele ponto. Para a gente começar a nossa unidade aqui, tem uma questão aqui. A gente vai falar sobre entrada e saída de dados. Se a gente for pensar no computador, como esse computador aqui da imagem, qual é a parte mais importante de um computador? Já parou para pensar sobre isso? Eu tenho um computador, tá? Eu tenho teclado, mouse, monitor, gabinete, tenho a impressora, tem várias coisas diferentes. Qual que é a parte mais importante do computador? É uma pergunta até um pouco estranha, por quê? Porque nós temos várias partes importantes e cada uma importante do seu jeito. Se eu não tiver a parte que está aqui dentro do gabinete, toda a parte pensante, digamos assim, eu não vou fazer nada. Se eu não tiver um monitor, eu não vou ter uma saída de vídeo, eu não vou conseguir enxergar nenhuma resposta. Se eu não tiver teclado, mouse, eu não consigo interagir com a máquina. Então as partes são todas importantes. É como se a gente pensasse no corpo humano. Qual é a parte mais importante? Até às vezes o pessoal fica nessa questão, mas é a mesma coisa. Tem várias partes do corpo que sem ela nada funciona. E a gente tem funções diferentes para cada parte. Mas, se a gente for pensar na arquitetura de computadores, como a gente já conversou, a gente já viu algumas vezes esse modelo, que é o modelo de arquitetura de von Neumann, que tem ali entrada, processamento e saída. A parte de processamento, ela vê ali a unidade central de processamento, que é a nossa CPU. A gente pode também traduzir como processador da máquina. A gente tem uma unidade de memória que se comunica o tempo todo com a CPU. E essa é a parte interna do computador, que é a parte que a gente já viu na unidade passada. Tirando essa parte, fica o que? Fica entrada e saída. Que essa parte de entrada e saída é a parte que tem mais contato com o usuário. Então, o usuário interage com o computador através de dispositivos de entrada e de saída. Então, assim, digamos que essa é a parte essencial para contato com o computador. Então, como funciona o computador por dentro? Para um usuário comum, não importa. Para um usuário comum, não faz diferença. Então, a gente costuma brincar que esse é o modelo de arquitetura de von Neumann e esse outro é um modelo de arquitetura segundo o usuário, onde tem a entrada, tem a saída e a parte de dentro é mágica. Não importa o que acontece lá dentro, importa que eu coloque meus dados e os dados saiam do jeito que eu quero. Então, eu insiro dados e os dados são processados de alguma forma qualquer, mas tem que ser uma resposta correta. A, a nossa função, a gente que trabalha com essa parte de TI, trabalhando com a parte de arquitetura ou trabalhando com programação, a nossa função é fazer essa parte toda de mágica funcionar corretamente. O que importa para o usuário é colocar os dados e que os dados saiam de forma correta. Como isso é feito, não importa tanto. Importa se está saindo certo, se está saindo rápido, se está tendo um processamento legal. Mas vamos lá, então a gente vai focar nessa unidade de parte de entrada e saída. O que seria entrada e saída? É entrada e saída de dados, então onde o usuário pode passar informações e pode receber informações. Quando a gente fala entrada e saída, a gente tem que pensar, o foco aqui é no computador. Entrada significa entrada de dados para o computador. Saída é saída de dados do computador, certo? Então, quando a gente tem entrada de dados, o usuário passa alguma informação, ou o computador recebe alguma informação da rede, ou de algum disco, ou de algum dispositivo auxiliar. Então, o dado está entrando no computador de alguma forma. Quando a gente fala no sistema de entrada e saída, tem vários componentes que compõem esse sistema de entrada e saída. Nós temos periféricos, interfaces, controlador, driver, portas, barramentos. O que é cada um desses? Bom, periféricos são os periféricos de entrada e saída. O que são periféricos? São dispositivos como um teclado, por exemplo, um mouse. São dispositivos que permitem que eu
coloque dados ou que eu receba dados do computador. Então esses são os periféricos. Por que são periféricos? Ele não faz parte do computador, mas ele pode se conectar ao computador para ter essa interação. Então, tanto o teclado quanto o mouse são periféricos de entrada, onde eu passo dados para o computador. Eu tenho como exemplo de periférico de saída o quê? Um monitor, ele me dá uma saída na tela, então eu tenho a resposta do computador ali. A impressora é um periférico de saída também. E eu tenho periféricos que funcionam como entrada e saída também. Dispositivos que eu posso conectar, que eu posso passar dados, receber dados. Então, assim, o periférico não precisa ser exclusivamente de entrada ou de saída. E aí tem diversos tipos de periféricos. Mas quando a gente fala em periféricos, a gente pode pensar em dispositivos, tá? Então, dispositivos de entrada e saída. Eu tenho a interface. O que é interface? A interface é o que fica entre o periférico e o computador, digamos assim, que é o que faz a interface ali da arquitetura para o periférico. Então, você vai ter uma comunicação. O seu periférico ele é conectado em alguma interface e essa interface vai passar a comunicação. Isso passa pelo controlador, tem um controlador de interface. Muitas vezes a gente resume essa parte de controlador e interface, fala só da interface, mas o controlador ele controla como que os dados vão ser passados para o processador. A gente tem os drivers. O que são os drivers? Provavelmente você já deve ter tido a necessidade de instalar um driver ou procurar um driver. Comprei uma impressora nova, coloquei a impressora nova, tem que instalar no computador. Cadê o driver da impressora? Ou você baixa o driver online, ou vem num CD, pendrive, alguma coisa assim. O driver seria a parte de software que ensina ao computador qual que é a forma de comunicação com o seu periférico. Então é uma biblioteca que vai permitir essa comunicação funcionar da forma correta. Eu tenho as portas de entrada e saída. Aqui quando eu falo em portas, são portas de comunicação, que o processador ele tem portas de comunicação com a parte de entrada e saída. Então tem diversas portas ali de comunicação. E tem os barramentos, que a gente já conversou sobre eles na outra unidade, que os barramentos são as ligações onde os dados são trafegados. Então os dados de entrada e saída são trafegados para o processador ou do processador para entrada e saída. Então são aquelas linhas de comunicação. Quando a gente tem a transferência de dados da entrada para o computador, a gente tem formas diferentes dessa entrada ser tratada no processador. O processador está o tempo todo processando informações e quando ele recebe uma informação de entrada ou de saída, ele precisa processar essa informação e existem formas diferentes de tratar. A primeira que a gente vai ver são as interrupções. Como que funciona? Bom, eu tenho um computador, ele está funcionando, está fazendo sei lá o que, ele está processando informações e de repente eu pego o teclado e digito informações. Quando que eu vou digitar informações? Não existe um padrão. O computador não sabe quando que eu vou digitar. Ele não tem como prever quando que a pessoa vai digitar. Então, para ele não ficar o tempo todo vendo, tá digitando, tá digitando, tá digitando, a ideia é que eu posso trabalhar com interrupções. Então, aperto uma tecla no teclado, ou uma combinação de teclas, ele envia um sinal, esse sinal vai lançar uma interrupção no processador, que a ideia é o seguinte: processador, para um pouco o que você está fazendo e atende essa requisição de entrada. Por quê? Você já trabalharam em algum computador que você digita e aí você olha para a tela, as letras não aparecerem, vão aparecendo devagarzinho? É terrível isso. Então, a comunicação, quando você digita no teclado, tem que ser instantânea. Ele tem que receber a sua informação e processar imediatamente. Então, ele faz uma pausa no que ele está fazendo, processa a sua informação e depois retoma o que ele estava fazendo. Isso são as interrupções, falando bem por alto. Então, você tem um comando, ele lança uma interrupção no processador, o processador grava o estado que ele está, trata essa interrupção e depois ele retoma o estado que ele estava antes e volta a trabalhar. Isso ajuda o processador a não ficar ocioso o tempo todo olhando se tem entrada e saída ou não, certo? Então, é algo muito útil. Uma outra estratégia é o polling, que o polling é praticamente o inverso. Como assim? O polling é um estado que você pode deixar o processador o tempo todo verificando se tem entrada ou saída. Então, ele pode ficar o tempo todo processando a entrada e saída para ter uma resposta de entrada e saída mais rápida. Às vezes funciona melhor para uma saída de dados que tem que ser uma saída intensa, digamos assim.
o processador entra nesse estado de polling e deixa uma parte dedicada ali à saída de dados para ficar o tempo todo ali processando essa saída de dados para não ter delay, para não ter atrasos, então ele pode entrar nesse estado. Então as interrupções e o polling eles trabalham de forma diferente. Enquanto a interrupção trata só quando acontece, o polling ele fica o tempo todo verificando se tem que tratar alguma coisa. Tá? As duas estratégias são interessantes, mas tem os seus casos de uso. E tem uma terceira forma que é o acesso direto à memória, que em inglês a sigla é DMA. O que é o acesso direto à memória? Algumas informações de entrada e saída, elas não precisam necessariamente serem tratadas pelo processador. Então elas podem ser trafegadas direto para a memória principal. Então aí você faz o quê? Você tem uma comunicação direta entre a entrada e saída com a memória. Isso facilita que libera um pouco o processamento ali do processador. Para isso, é claro, o seu computador ele tem que ter esse módulo de acesso direto à memória para ter essa comunicação direta da sua entrada e saída com a memória. Bom, e aí a gente falou das interfaces de conexão dos periféricos de entrada e saída. O que são essas interfaces? Aqui eu tenho uma foto de um pedaço ali de uma placa-mãe. A placa-mãe, ela tem vários, como que eu posso dizer? Tem vários encaixes ali onde eu posso colocar plugs diferentes. Essas são diferentes interfaces que eu tenho na máquina. Dentre as interfaces para periféricos, a gente tem interfaces paralelas, seriais e tem a famosa USB. O que são elas? Bom, a interface paralela é uma interface que ela ficou bem conhecida pelo uso para impressoras, principalmente. Então, nessa foto, eu tenho essa interface rosa, que é uma interface com vários buraquinhos, onde eu vou conectar um conector paralelo ali, que esse é o conector que era utilizado para impressoras. Por que a interface chama paralela? Porque ela tem várias linhas de comunicação que trafegam bits em paralelo, para ficar uma comunicação mais rápida. Então, a impressora, geralmente você manda muitos dados para impressão de uma vez, e aí esses dados são trafegados de forma paralela através dessa interface paralela. Já a interface serial é uma interface que trafega os bits de forma serial, um depois do outro. Uma interface que é utilizada de forma um pouco mais genérica, vários componentes diferentes utilizavam a porta serial, que ali abaixo da porta paralela eu tenho duas portinhas seriais, que são aquelas de 5 pinos em cima e 4 pinos embaixo. O pessoal das antigas vai lembrar dos controles de Atari que tinha um conector bem igualzinho. Tem ali também o plugzinho de teclado e mouse, também portas seriais, que trafega os bits de forma sequencial. Então ele pega e serializa os bits e vai trafegando bit a bit. Aí depois ele tem que remontar essa informação. As portas têm usos diferentes, então a porta de teclado e mouse, portas seriais, porta para impressora paralela. Só que, se não me engano, foi em 98, tenho dado certinho no livro, algumas empresas, das grandes empresas de TI, se juntaram para criar uma interface que fosse mais inteligente, mais rápida, mais universal. Então eles criaram o padrão USB, que é Universal Serial Bus. Então, traduzindo é barramento serial universal. Significa o quê? É um barramento de comunicação que ele é serial, mas ele é universal. Ele serve para, digamos assim, qualquer coisa. Hoje em dia a gente já vê que praticamente tudo se conecta através da USB. Então, a impressora hoje é USB, teclado e mouse USB. As conexões passaram a utilizar o USB, que é um padrão que, apesar de ser serial, é um padrão que foi evoluindo com o tempo e hoje ele está muito rápido. Então já não tem assim ganho em utilizar uma interface serial ou paralela das antigas e tudo foi convergindo para o USB. A USB tem várias vantagens, no livro de vocês tem uma lista, mas uma delas é que uma portinha USB aceita até 127 dispositivos, se você colocar hubs e tal. Ela tem alimentação de energia própria, ela tem aquela ideia do plug and play, que você pode conectar o dispositivo e ele se autoconfigura na máquina. Então tem várias vantagens de utilizar o USB e hoje em dia a gente já conhece bem que a gente usa meio que para tudo. Então, basicamente, seus periféricos de entrada e saída eles podem ser conectados através de uma USB hoje em dia, a não ser casos bem específicos. Legal? Bom, então isso é um geral sobre entrada e saída.
Tem mais informações no livro, espero que vocês acompanhem por lá. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre os sistemas operacionais. Então, muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.